O Almirante Kizaru finalmente invade Egghead e o Luffy fica trancado? Será que ele é uma ameaça muito maior até que dois Yonkou juntos? Por que será que o Luffy ficou com aquela expressão? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você for curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltamos pra gente comentar sobre o capítulo 190 de One Piece. Será que o Luffy realmente ficou trancado com a presença do Kizaru? Ou será que foi outra pessoa que também invadiu a ilha? Nós vamos comentar sobre tudo isso, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa por uma parte bem importante, que foi a primeira comunicação do Luffy com os Goroseis, conversando diretamente com eles. E de tudo que o Luffy poderia falar, ele falou algo que sempre fala para qualquer pessoa que ele conhece, ou qualquer amigo ou inimigo. Ele declara o seu nome, eu sou o Monkey D. Luffy, e declara que vai se tornar o rei dos piratas. Essa é uma coisa que ele sempre fala, não teria como fugir disso. Mas além disso, ele fala que se eles quiserem realmente salvar York, é bom eles deixarem o bando partir sem fazer ou sem atacá-los, porque senão a vida dela vai correr risco. E ainda fala que se aliou com o Dr. Vegapunk original, e aí eles vão zarpar todos juntos. Aqui nós podemos ver o quanto o Luffy é um burrão, porque se ele continuasse falando com os Goroseis, ele iria continuar revelando diversas informações importantes que não deveriam ser reveladas. Por isso a ligação é cortada ali na metade, e ele não continua falando com eles, senão ele revelaria mais coisas. Mas um ponto interessante aqui que a gente pode notar é que o Morgans está ouvindo toda essa conversa. E assim como eu falei nos spoilers iniciais, para que ele esteja no meio dessa comunicação, ou foi cedida a ele pelo governo mundial, pelos Goroseis, para que ele possa ouvir e colocar no jornal, ou ele está interceptando essa ligação. E para estar interceptando essa ligação, ele tem que estar próximo o suficiente para isso, senão acho que ele não conseguiria. Ou talvez sim, não sei, mas eu creio, ou eu tendo a pensar que ele está próximo. Por quê? Porque ele está com a Vivi, e o único local que manteria a Vivi segura é junto com os Mugiwaras mais uma vez, o bando de um Yonkou. Ela não pode voltar para casa dela, e se ela, pra ilha dela no caso, e se ela aparecer em algum outro local, o governo mundial vai capturá-la porque o Imu-sama quer ela. Então o único local seguro para ela seria com o Luffy. E se o Morgans estiver próximo o suficiente para interceptar essa ligação, aí nós teríamos mais próximo o reencontro de Luffy dos Mugiwaras com a princesa Vivi. Aqui nós ficamos sabendo das 3 prioridades do governo mundial. A primeira delas é a York. Eles querem proteger ela ou resgatá-la, porque ela é a única que consegue criar a Mater Flame e quer trabalhar com o governo mundial. O segundo é manter intacto o cérebro do Vegapunk. Se acontecer qualquer coisa com o cérebro dele, vai apagar todos os outros Vegapunks e aí perderam o Vegapunk, ele realmente vai morrer. E o terceiro é o seu laboratório. Sem o laboratório dela, ela não consegue recriar aquela arma. E é a única coisa que os Goroseis querem. Então, o resto da ilha pode ser destruído. Não tem muita prioridade, mas essas 3 coisas tem. Então vamos ter uma batalha realmente diretamente em Egghead. Principalmente porque o Kizaru invade a ilha no final desse capítulo. Mas eles têm que manter essas 3 prioridades. Também podemos ver toda a tirania de um cara que muito provavelmente ele vem vivendo através dos séculos. Para ele, os seres humanos são que nem insetos, que sempre continuam se reproduzindo. Então, 1 ou 2, ou até uma cidade inteira morrer, não tem problema nenhum. No futuro, outras pessoas virão para o mesmo local, continuarão se reproduzindo e farão outra população ali. Por isso que ele não se importa se tiverem aliados que estão na ilha e podem morrer nessa batalha, no fogo cruzado. Ele não se importa, porque novas pessoas vão vir e vão tomar o lugar dessas anteriores. A gente vê esse pensamento tirano do Gorosei Saturne também. Enquanto isso, vemos todos os Mugiwaras reunidos com a Nami dando uns porradão na York. Mas também vemos o Rob Lute lá do canto, ou lá no canto dele, falando sozinho, como se estivesse passando diversas informações para alguém. É ele que revela que 2 dos Vegapunks morreram e 4 satélites estão extremamente feridos, além de falar sobre os Mugiwaras também. E aí vem o questionamento, será que ele está passando essa informação realmente para o governo mundial, para a marinha? Será que desde o começo ele ser perseguido fez parte de um plano para que ele pudesse realmente ficar do lado dos chapéus de palhas, dos piratas, para que ele pudesse trair depois? Será que foi basicamente isso que aconteceu? Será que ele realmente não está mais sendo perseguido? É uma dúvida que ficou no caso.
porque normalmente os CP0s não tem dessa de não trabalhar com piratas. Eles trabalham efetivamente com piratas se precisarem, em prol do bem do governo mundial. A gente vê no último arco, que foi o de Wano, que tiveram diversos CP0s que foram convidados para o banquete do Kaido. E eles estavam lá realmente para ficar de olho em tudo que fosse acontecer e mandar todas essas informações para o governo mundial. Então, é basicamente isso que o Rob Lute está fazendo aqui, porque se for, ele vai realmente tomar uma sova mais para frente dos Mugiwaras. E aí, se ele não deu com o Luffy, ele também não vai dar ali com o Sanji, com o Zoro, ele vai apanhar por ter traído os Mugiwaras. Eu acho que isso vai acontecer. No subsolo B1, vemos que todos os agentes capturados estão presos lá, mas pelo menos eles receberam comida e estão salvos dos Serafins, que também estão presos lá, só que em bolhas criadas pelos pacifistas que são Mark III. E isso é interessante porque o Oda dá um poder absurdo para esses pacifistas e eleva em muito a sua periculosidade em relação aos usuários de Akuma no Mi, principalmente os pacifistas, porque aquelas bolhas que eles conseguem criar, e detalhe porque tem 50 deles em volta da ilha, e isso é muito apelão para ir contra a marinha. Essa bolha que eles criam não só são indestrutíveis, podem resistir até a bombas, como o Vegapunk falou durante esse capítulo, como também tem as propriedades do Kairoseki, que ao tocar em usuários de Akuma no Mi, deixam eles fracos. Então os Serafins dentro daquelas bolhas não podem usar os seus poderes de Akuma no Mi e também não podem usar as suas evoluções tecnológicas como um raio laser, por exemplo, que não vai funcionar, a explosão vai ficar contida naquela bolha e eles vão tomar todo o dano. E aí eles são mantidos ou estão mantidos ali. Esses pacifistas Mark III são muito apelões. Frente à periculosidade em relação aos Serafins, acho que eles são muito mais perigosos contra usuários de Akuma no Mi, principalmente os Serafins, que também são usuários de Akuma no Mi. Então, por mais que o Oda tenha colocado ou tenha dado mais ênfase para os Serafins, nós temos os pacifistas Mark III, que também são bem apelões. Um outro detalhe que o Oda nos apresenta é que os Serafins têm sentimentos, eles têm emoções. E podem adquirir ou adquiriram isso do seu original. Foi passado pelo DNA diversas características e emoções que eles vão sentir. Só que eles não demonstram muito porque eles sempre estão seguindo as ordens de alguém. E aí eles não demonstram as suas emoções. Mas durante esse capítulo, vários deles mostraram. O Serafim da Boa Hancock, o Serafim do Mihawk, eles falaram diversas coisas. E aqui tem um outro ponto que comprova isso, que é a Serafim da Boa Hancock sendo apaixonada pelo Luffy. Esse ponto é interessante porque essa característica foi passada da original para essa cópia. E na hora que o Luffy segura ela ali e pede com ênfase para que ela traga seus amigos de volta, ela fica toda sem jeito, toda vermelha e destransforma todo mundo, despetrifica todo mundo. E aí foi que os Mugiwaras conseguiram inverter a situação dentro de Egghead, para que eles tivessem o controle da situação mais uma vez. Então esse ponto aqui é interessante, e aí a gente pode pensar que o Serafim do Mihawk, por exemplo, ele é preguiçoso, assim como o Mihawk que quer só ali sossego. A gente pode pensar que o Serafim do Jinbe, por exemplo, ele vai ficar pistola quando vê alguma situação de escravidão contra outra raça, ou então o Serafim do Kuma, ele vai ter algum ímpeto em relação aos revolucionários. Todas essas características vieram dos seus originais e podem ter ido para as cópias também. Esse ponto aqui é interessante. Mas a melhor parte do capítulo vem agora, porque os Mugiwaras ainda não escaparam de Egghead por causa do domo que está impedindo que eles possam escapar. A única que sabe a senha é a York, mas ela não vai contar. Então os outros Vegapunks vão ter que hackear o sistema para que eles possam fugir. Só que o log post da Nami ainda não indicou uma nova ilha. Só que eles ainda podem utilizar uma das agulhas que apontam para outras ilhas desde o ano. Então lá em Wano apontaram para 3 ilhas, que foi as 3 ilhas que cada um dos Supernovas foi. O Luffy para uma, o Kid para outra e o Law para outra. Só que, como não atualizou ainda para essa ilha que eles estão, que é Egghead, eles podem escolher o destino outros 2 destinos que foram o que ainda estão no seu log pose. E um deles fica a nordeste dessa ilha aqui. E o Vegapunk explica ou declara que essa ilha é Elbaf. Então o próximo destino dos Mugiwaras vai ser Elbaf, para alegria e loucura de Luffy e Usopp, que ficam doidos ali quando descobrem que vão para Elbaf ou finalmente vão para Elbaf depois de Egghead.
Então, ainda bem que o Log Pose não atualizou, porque senão eles iriam para outras ilhas, e agora eles vão em direção a Elbaf. Então fica mais próximo o reencontro de Luffy com Shanks. O Shanks saiu no último capítulo, acho que ele iria sair de lá, mas pode ser que se os Mugiwaras armarem muita confusão por lá, sendo um território do Shanks, o Shanks vá até lá e eles vão se encontrar, vão batalhar. Não que eles vão batalhar no sério, mas eles vão lutar para provar ali o nível de poder do Luffy e se provar como realmente um grande pirata, para que aí ele possa devolver o seu chapéu, que eu não acredito que seja o devolver do chapéu diretamente. Vai ser só o Luffy ir até ele como um grande pirata com o chapéu de palha, ele já vai ter devolvido. O que o Luffy vai fazer no futuro é passar esse chapéu para alguém. Assim como foi do Joy Boy para outra pessoa até chegar no Roger, do Roger para o Shanks, do Shanks para o Luffy. Então vai ser do Luffy para uma outra pessoa, que pode ser até o filho da Makino, que a gente viu no capítulo anterior. Então esse encontro vai ser muito bom e vai acontecer já no próximo arco, porque os Mugiwaras vão para lá. A única coisa que eles precisam fazer é ir até o nordeste da ilha, pegar aquele robozão que é o Vega Force, o navio dos Mugiwaras, e levar eles até os limites da ilha, que é só até onde o Vega Force vai funcionar. Depois ele vai perder ali todos os seus controles. Mas a partir desse ponto, os Mugiwaras podem usar o Cup the Buster e voar durante 1 km. E eles vão escapar da marinha e vão até o seu próximo destino. Então, a próxima ilha que os Mugiwaras vão é Elbaf. E o encontro de Luffy e Shanks já está muito próximo de acontecer. Já do lado da marinha, nós temos ali o Kizaru com o Saturn discutindo a melhor forma deles atacarem, ou deles colocarem seu plano em ação para recuperarem ou para terem de volta aquelas três coisas, aquelas três prioridades do começo do capítulo. O Saturn quer destruir tudo, quer acabar com todo mundo, só que o Kizaru fala que eles têm, agora que o Rob Lute passou as informações para eles têm meios para fazer uma invasão mais branda, para não sair destruindo tudo e nem atacando seus próprios homens, para que eles possam vencer os seus inimigos. E aqui o Oda realmente confirma que o Rob Lute estava passando todas as informações para o governo mundial. Só que se a gente notar, o governo mundial não traiu o Rob Lute nem traiu o governo mundial. O que aconteceu foi que a York, por saber que iria morrer também, ela ordenou os Serafins a matarem todo mundo, menos ela e menos o Stella. Então, ele só se juntou com os Mugiwaras por um bem mútuo, mas ele não traiu o governo mundial e o governo mundial nem traiu ele. Por isso que agora faz sentido ele passar as informações para o governo mundial. Só que, como eu falei, ele vai tomar uma sova a partir do momento que o Luffy e os outros Mugiwaras descobrirem que ele realmente está fazendo isso. Em algum momento ele vai trair realmente o bando, vai querer lutar contra ele. Então, enquanto o Luffy estiver lutando contra o Kizaru, por exemplo, o Rob Lute vai estar lutando, sei lá, contra Zoro, contra Sanji. Algo parecido com isso vai acontecer. Quando o Kizaru finalmente invade a ilha usando lá a sua luz transportadora, que é um feixe de luz onde ele se move por aquele feixe de luz, o Sentomaru ordena que os 50 pacifistas, que são aqueles pacifistas apelões, eles comecem a atacar a marinha. E aí, o capítulo se encerra com o Kizaru metendo um bicudão no Sentomaru e ele tancando isso, e o Luffy trancado com a expressão de puro medo, porque alguém invadiu a ilha, alguém extremamente forte invadiu a ilha. E aqui a gente tem alguns pontos a comentar sobre isso, porque os fãs dos almirantes, os fanboys de almirante, os Akainu Tarde, Kizaru Tarde, começaram a aparecer dizendo que, olha, o Luffy trancou para um almirante e nem esboçou nenhuma reação contra Kizaru e Big Mom, por exemplo. Mas aí eu vim aqui para explicar. Por que vocês levam em conta a cara do Luffy de, entre aspas, medo, e não levam em conta que o Sentomaru tancou um chute do Kizaru? Se for pra gente interpretar as coisas literalmente, então o Sentomaru tá no nível dos almirantes. Porque, então o Rob Lute é mais forte que o Kizaru. Porque a defesa do Sentomaru não conseguiu tancar um golpe do Rob Lute na sua forma de esperta, mas conseguiu tancar um chute do Kizaru, sua forma aqui, normal, normalmente, ou teoricamente, os almirantes estão acima dos agentes do governo mundial, não é não? Então, se a gente for interpretar literalmente a cena, vai ser basicamente isso. O Luffy realmente tá com medo? Tá com medo. Mas o Kizaru teve seu chute parado por mais ou menos, que foi o Sentomaru. É isso que vocês querem interpretar? Mas se a gente for interpretar o que realmente como realmente deve ser interpretado, o Sentomaru tancou o chute do Kizaru
só nessa cena, nesse clash. No próximo capítulo, o Oda já vai desenhar um Sentomaru quilômetros de distância pra lá, depois de ter recebido todo o dano desse ataque. E o Luffy, esse primeiro espanto é não saber quem chegou na ilha, mas saber que alguém forte chegou na ilha, já que eles não estão preparados para isso ainda. Eles ainda estão se organizando para fugir. Então o Luffy, essa cara de espanto é porque alguém forte apareceu e eles ainda não estão preparados para isso. Então esse alguém forte pode ser uma ameaça para os seus companheiros. E o Luffy tem que ir até ele para lutar contra esse cara, não deixar ele chegar próximo dos seus companheiros. Qual é a diferença disso para quando foi com Kaido e Big Mom? Com Kaido e Big Mom foi uma guerra já premeditada, onde os Mugiwaras estavam preparados para lutar, e em determinada situação, quando o Luffy encontrou o Kaido, por exemplo, ele estava mais pistola pelo Kaido ter matado, entre aspas, os seus companheiros, do que teoricamente com medo do nível de poder que o Kaido emanava naquele momento. Até porque o Kaido estava bebaço, ele estava ali de boaça, só destruindo tudo. E por isso o Luffy não mostrou uma cara de medo. Mas com o Kizaru ele não sabe nem quem é, só sabe que alguém forte chegou e pode ser uma ameaça para os seus companheiros. Por isso ele tem que ir até lá. Com o Kaido não foi assim, porque primeiro foi uma guerra onde eles já estavam preparados para lutar, e segundo porque o Luffy estava com mais raiva do Kaido do que medo naquele primeiro encontro entre eles. Então, essa é a forma da gente interpretar essas duas cenas. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Vocês acham que o Luffy realmente trancou? Acham que o Almirante é mais forte que Yonkou? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Agora capítulo só daqui 2 semanas, porque o capítulo dessa semana era pra sair só na próxima semana, mas já saiu mais cedo. E aqui na tela final vou estar deixando 2 vídeos pra vocês assistirem. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Os 2 vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!